Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá o Curioso. E hoje eu queria conversar com vocês. O nosso tema hoje é como vencer as preocupações. Dificilmente hoje em dia a gente encontra pessoas que não tenham preocupações. São muitas, muitas preocupações. A nossa falta de paciência, o medo, a ansiedade, culpas que a gente sente, a luta entre a razão e a emoção. Vixe, é muita coisa, é muita coisa. Por isso, nós entrevistaremos hoje um especialista que nos trará subsídios para vencermos essas preocupações. É um assunto muito complexo, mas é muito bacana. Antes de chamar o nosso entrevistado, aqui embaixo você tem o botão de inscrição. Se você já não fez a sua inscrição, eu peço que você faça a sua inscrição, que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você acione o sininho para que possamos lhe enviar os vídeos do nosso canal. Você que acompanha nosso canal tem uma nova maneira de nos apoiar. Agora em nossos vídeos tem o ícone Valeu. Ao clicar, você terá essas opções de contribuição. Escolha uma e nos ajude a crescer. Seu apoio terá um destaque especial em nossos vídeos e você fará parte do nosso Clube da Amizade do Zé Cacá o Curioso. Valeu! E na nossa tela, nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Josué Bales. O Dr. Josué Bales, ele é médico terapeuta cognitivo comportamental. Dr. Josué, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, viu? É um prazer estar aqui, Cacá. Muito obrigado mesmo. Dr. Josué, eu vi as matérias que o senhor já escreveu e o senhor fala de um monte de coisas, muitas coisas. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é que o senhor explicasse rapidamente para quem está nos assistindo o que é a terapia cognitiva comportamental, doutor Josué. Terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia que surgiu na década de 60, quando um grande psiquiatra na época começou a notar que no seu serviço justamente evoluíam melhor os pacientes cujos residentes não mantinham uma distância, digamos assim, clínica, como a psicanálise clássica fazia dos seus pacientes. Eles faziam, de certa maneira, um erro técnico. Eles conversavam mais, interagiam mais e faziam mais focado em problemas. Então, foi testada a terapia, tá, de maneira que a gente pudesse ver assim, ó, se realmente ela funcionava ou não. A grande maioria das terapias se recusava a ser testada. A terapia cognitivo-comportamental fez questão de ser testada. E se descobriu realmente que ela funciona. Ela é focada em problemas, ela é limitada no tempo, em termos assim de 20 a 30 sessões, não passa disso, e ela é fundamentalmente operacional. A gente acha que a solução do problema vem pelo fazer, menos do que pelo pensar. Não adianta ficar pensando, refletindo sobre os problemas. A gente compara assim, é como cair numa poça de lama e tentar se lavar com a lama. Não dá. Tem que sair, toma um banho, troca de roupa e segue a vida. Que legal, doutor, muito legal. É bacana essa explicação do senhor. Eu tenho aqui várias questões. Eu acho que umas 2 horas a gente conversando, talvez dê tempo. Dá para Então, muitas sessões. talvez sejam 20 20 sessões. sessões. 20 Talvez sessões. sejam 20 sessões. Eu queria perguntar primeiro, doutor Josué, porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, não é verdade? Todos nós temos o tal do lado negro, né? Eu acho que a minha afirmação é correta. Se o senhor estiver errado, o senhor me corrige. Agora, como é que a gente convive, doutor Josué, com esse lado negro e como é que a gente pode usar o lado negro de uma maneira construtiva? Funciona assim. A função do terapeuta é como a função do engenheiro, que pega um rio caudaloso, que às vezes inunda tudo, e transforma ele numa hidrelétrica produtiva que gera energia e não fere a ecologia. Então, o que a gente tem que aprender não é sufocar o lado negro, o nosso lado mal, o nosso lado, vamos dizer assim, mais cruel, né? Tem que aprender a usar esse lado construtivamente. De uma maneira geral, a coisa funciona assim. A gente seria melhor se não tentasse ser tão bom. É como se a gente pegasse uma criança e agora você ficar sentadinha aí,
tu não te mexe, tu não fala, a criança pode ficar super educada, mas perdeu toda a iniciativa, toda a espontaneidade. E isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que tentar lutar contra o nosso lado negro. A gente tem que entrar em um acordo com ele. A gente não pode aceitar, digamos, o conflito interno. Entendi. Agora, doutor, quando a gente admite a existência, porque muita gente não admite, eu imagino Sim. que exista esse lado negro, né? Agora, quando a gente admite a existência do lado negro, eu imagino que acaba, dentro do nosso íntimo, acontecendo, a gente sente culpa. Como é que a gente lida com essa culpa, doutor Josué? Vamos começar assim. Primeiro, as coisas são muito fortes dentro da gente quando elas estão encobertas. A gente diz assim que sentimentos que a gente enterra vivos vão sair da cova, e de um jeito muito mais feio que entrar. Então, o melhor é aceitar, tá? Muitas vezes, coisas que não jogam culpa na gente, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa pode estar perfeitamente neurotizada por ter feito xixi na calça aos 6 anos de idade, no meio da aula. Aquilo ficou uma coisa assim, foi terrível para ela, ela chorou, tá? Daí, assim, a professora não foi empática, os pais ficaram bravos, levou um baita bullying e esqueceu, negou aquilo. E aquilo fica incomodando. Quando aquilo vem à tona, eu digo, mas eu sou uma criança, não há nada demais ali. E daí, então, aquele trauma, digamos assim, perdeu a força só por vir a consciência. A outra coisa, que o que dá a nossa liberdade é a completa conscientização das nossas necessidades e desejos. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Eu adoraria ter um carro esporte, digamos assim, um Porsche, tá? Só que eu não, como não tenho dinheiro para comprar o Porsche, eu começo a denegrir a imagem do carro. Não, ele é muito baixo, ele gasta muito, é uma manutenção muito cara, tá? Quando seria muito mais fácil eu admitir. Assim, ó, eu gostaria muito desse carro, mas não tenho grana para isso. Se eu pudesse, teria, pronto, acabou. Tá? Pode ser até que a gente consiga, num certo momento, ter o dinheiro para o Porsche e chegar, não, isso é o que eu quero, mas não é o que eu preciso. Eu preciso de um carro mais alto, que não bata no chão, digamos assim, um carro é maravilhoso, excelente, numa autoestrada alemã, mas eu estou aqui no interior, então eu não posso ter esse carro. Né? Essa consciência total das tuas necessidades e desejos que vai justamente dar tua liberdade. E quanto à culpa, a gente tem que pensar no seguinte, culpa, da mesma forma que a preocupação, nós vamos falar daqui a pouco, ela sempre passa por um processo, primeiro, de negação e de denegrimento. Assim, é feio se sentir preocupado, é feio se sentir culpado. Não. Só pessoas boas sentem culpa, só pessoas boas sentem preocupação. O que caracteriza o psicopata é não sentir culpa nem preocupação. Eu queria que eu tenho uma afirmação que eu queria que o senhor me dissesse se essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa. A afirmação é a seguinte: em nossa luta diária de vida, paciência e perseverança são qualidades mais importantes até que a própria inteligência. Isso é uma grande mentira ou uma realidade, doutor? Não, isso é uma realidade, tá? Porque assim, ó, a paciência e perseverança são os cabos da espada, a inteligência é a lâmina. Uma espada sem cabo vai cortar a mão, tá? O que adianta um martelo sem cabo? A paciência e a perseverança vão permitir que a inteligência seja operacionalizada. Então, é melhor ter um QI, digamos assim, de 90, um QI médio, 80, 90, consciente de inteligência significa QI, e ser assim um cara que, olha, eu vou estudar, eu vou fazer isso daquele jeito, vou trabalhar direitinho, tá? Disciplinado, porque a disciplina, ao contrário do que se pensa, a disciplina libera, não aprisiona. Do que ser um gênio, que tem muitos, tá completamente disciplinado que não consegue se organizar. Agora, eu vou colocar o senhor uma pergunta fácil, doutor Josué. Existe alguma fórmula mágica para a gente melhorar os nossos relacionamentos no trabalho, no amor, com amigos? Tem alguma fórmula mágica ou não tem, doutor Josué Bales? Tem, tem. A gente que não vê. Eu digo sempre, qual é o maior estelionatário do mundo, digamos assim? É o cachorro. Porque só balançando o rabo e te lambendo, consegue que tu dê casa, comida e limpe o cocô dele. Vamos admitir.
Então, assim, a primeira coisa, isso é básico, tá? Não se comunicar pela crítica e pela queixa, tá? Que muitas vezes as pessoas fazem isso. Para no supermercado, critica governo, critica isso, critica parente, critica todo mundo. Então, primeiro, não se comunicar pela crítica, pela queixa. Segundo, evitar sempre a crítica direta, tá? Tem uma história do Rockefeller, que chamou a secretária numa reunião ali, e disse: Dona Fulana, eu quero dizer como para nós a senhora é importante, como a senhora trabalha bem, como a nossa firma fica feliz em tê-la no nosso grupo de trabalho, só que eu gostaria que a senhora melhorasse a sua, no caso daquela época, taquigrafia, né, sua datilografia, tá? E depois ela saiu, ele disse assim: o elogio é o anestésico local da crítica. Então, antes de criticar alguém, elogie. Sempre que puder, elogie, tá? Vai ver que a tua vida muda. Tá? Eu digo sempre assim, para pessoas muito tímidas. A timidez também não é uma coisa ruim em si, tá? Pessoas boas, em geral, são tímidas. Então, se tu não sabe o que fazer, fica sentado, retinho, cabeça erguida, sorrindo. Só isso aí, queira ou não queira, tu vai fazer amigos. Que legal, doutor. Então, É verdade, né? É exato. verdade, Mas né? então, assim, vamos repetir assim. Não se comunicar pela crítica e pela queixa, elogiar bastante, tentar sorrir, o que qualquer comunicador sabe fazer, tá? Tu é um exemplo de uma pessoa que se comunica bem, sabe se comunicar, deixa as pessoas à vontade. Então, com essas coisas, o que é que não se deve fazer? Criticar, não se deve julgar demais os outros, né? Tem que ter uma atitude empática. Isso é treino e prática. Que legal, doutor, que legal. O que o senhor falou é a mais pura verdade. Agora, eu queria falar com o senhor, doutor Josué, sobre medo e ansiedade. Como reagir ao medo e à ansiedade? Essa é uma pergunta muito boa, porque é um assunto que está muito em voga. Muita gente procura na internet hoje a solução para isso. Primeiro, vamos assim, identificar uma coisa e outra. Ansiedade é uma preparação orgânica para a luta ou para a fuga. Eu sei que está meio complicado, mas vamos simplificar assim, ó. A ansiedade, ela prepara nosso corpo para lutar ou para fugir, tá? Então, a ansiedade é uma coisa física e é antecipatória. A ansiedade é sempre antecipatória. Se tu está num beco escuro e vem alguém e tu acha que ele vai te assaltar, tá? Por antecipação, tu sente ansiedade. Chegar, vou dar um pau no cara, eu vou fugir. Não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. O cara realmente era um assalto, ele botou a arma na tua cara. Aí tu já não está mais ansioso, tu estás com medo. Aí bateu na realidade, né? Bom, então vamos botar assim, ó. Ansiedade, como é que a gente lida com ela? Com ansiedade excessiva. Um pouco de ansiedade tem que ter, senão a gente não consegue fazer nada na vida. Não consegue se organizar. É que, como tudo que é exagero, ansiedade demais pode paralisar. Tá? Então, sabendo que é antecipatória, a gente tem que viver mais no aqui e no agora, no momento presente. Tem que se lembrar assim, eu estou antecipando demais, eu estou criando cenários, e é impossível eu criar todos os cenários que podem acontecer. Então, tem que acertar um grau de incerteza na vida. Tá? E eu tenho que desconstruir a tríade da ansiedade. A tríade da ansiedade é a seguinte: ansiedade patológica, ansiedade como doença. Primeiro, eu me enxergar como muito fraco. Segundo, eu enxergar o mundo como muito mais forte que eu. E terceiro, eu enxergar o mundo como incerto, o futuro como incerto. Começando assim, ó, como é que a gente destrói ou diminui essa sensação de eu como muito fraco? Tenta te lembrar de todas as situações de vida que tu enfrentou que pareciam insolúveis e tu solucionaste. E a pessoa solucionou, nosso telespectador solucionou. Tentar se lembrar de como a gente conseguiu superar coisas. Passou no vestibular, né? Fez um curso, trabalhou. A gente tem muito mais vitórias na vida do que a gente tabula. A gente presta muita atenção nas derrotas e pouco nas vitórias. A gente é muito mais forte do que a gente pensa. A segunda coisa, é claro que o mundo é um lugar perigoso, mas não é tão perigoso como a nossa fantasia e muitas vezes o nosso serviço de jornalismo mostra, né?
Se tu olhar demais para o nosso jornalismo, tu não sai de casa mais. Eu sei que é tua área, mas é aquela coisa de enfocar no negativo, né? E a gente tem uma tendência a enfocar no negativo. É como eu digo sempre, ninguém para na estrada para ver um pôr do sol, mas para ver uma criança atropelada. Tá? Isso aí faz parte inerente ao ser humano. Por quê? Porque na nossa infância como indivíduos, tá? Como espécie, a gente tinha que prestar muita atenção no negativo. Se a gente confundia um galho com uma cobra, tudo bem. Agora, se a gente confundia a cobra com o galho, a gente se ralava. Então, a gente é treinado, tem uma genética para enfocar no negativo. Então, parar de enfocar no negativo demais, tá? E quanto ao futuro ser incerto, o futuro é sempre incerto, tá? Mas, normalmente, ele não é incerto da maneira que a gente esperava. Ele é incerto de algum outro jeito. Outra coisa acontece. A gente tem que aceitar que a vida é assim. Agora, eu queria que o senhor falasse, doutor Josué Bales, principalmente hoje em dia, ou sempre foi assim, no mundo das pessoas do trabalho, muita gente não assume certas posições maiores de chefia porque tem medo de tomar decisões. Você entendeu? E a gente toma decisão, mesmo não sendo chefe, no dia a dia da gente, a gente toma decisões a todo momento. Eu queria que o senhor nos desse um caminho para a gente tentar melhorar as nossas escolhas. Isso pode ser feito, doutor Josué? Pode. Na verdade, a gente pode mexer muito mais com a gente mesmo do que a gente imagina. Nós podemos ser muito melhores do que a gente imagina. Basta saber usar direito. Tá? É como a gente ter um carro. Se tu leu bem o manual, fez uma boa autoescola, tu trabalhou bem, tu sabe, tu consegue tirar aquilo, né? O máximo daquela máquina. Nosso cérebro é muito parecido. Tá? Então, em relação assim, ó, tomar melhores decisões. Tá? A primeira coisa a perceber é o seguinte: o músculo da decisão, digamos assim, ele tem que ser exercitado. Então, tu tem que aprender a tomar decisões. Tem que aprender a tomar decisões, e para aprender a tomar decisões, tem que treinar, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Tem que pensar assim, tá? Eu listo os prós, listo os contras, decido e assumo. É assim que a coisa funciona. O que não dá para não assumir? A maioria das pessoas não toma boas decisões porque quer agradar a todos, tá? Quer fechar todos os cenários e não vai dar para ser assim. Tu vai ter que saber exatamente o que está decidindo, por que está decidindo e as consequências práticas disso. É, como na Igreja Católica diz assim, isso é bom e certo, é justo e necessário, é meu dever e obrigação, cumpriu esses quesitos, vai adiante. Perfeito, doutor. Perfeito. Perfeito. Agora, doutor Josué, eu queria trazer à baila aqui na nossa conversa, eu queria falar sobre o culto à beleza. As pessoas, isso não é de hoje, evidentemente, né? Isso sempre teve, as pessoas sempre procuraram estar bem fisicamente, isso é bom, mas eu acho que existe muitas vezes, principalmente hoje com a internet, com foto, com vídeo, né? Uma luta muito grande e uma luta meio descontrolada pelo belo. Eu queria perguntar para o senhor, tanto homem quanto mulheres, porque hoje não existe mais a mulher procurando ou o homem procurando, o negócio é generalizado. A gente tem, eu queria perguntar para o senhor, quais os limites racionais de uma pessoa para se tornar mais bela fisicamente? Bom, a primeira coisa, quando é que, vamos dizer assim, o autocuidado se torna narcisismo, né? Tá? É quando ele começa a prejudicar a tua vida. Tá? Começa já a atrapalhar a tua vida no dia a dia. Então, aquela mulher que tem que fazer botox de 3 em 3 meses e preenchimento labial, homem também, então, o homem vai nessa também. Começa a botar esse valor que a beleza é um valor em si. Tá? A beleza é saudável, procurar o estético, ela é uma coisa boa, é um aspecto saudável do ser se cuidar. O problema é como tudo que é exagero fica ruim. Mas o principal tocante no aspecto da beleza é o seguinte: a nossa sociedade criou um mito que só as pessoas bonitas serão felizes, sendo que tem poucas pessoas bonitas no mundo. Por isso que elas são bonitas, né? Para ter
Ela é bonita por quê? Porque ela está entre os 10% mais bonitos. Tá? E não é assim. Na verdade, eu digo sempre aos meus pacientes mais tímidos, que geralmente a pessoa é tímida, o que que acontece contigo? Geralmente a pessoa fala assim, não, eu sou muito feio, eu sou muito baixinho, não sei, aquela coisa toda, né? Por isso não vai dar certas coisas para mim. Eu digo o seguinte, e digo agora para ti e para todo mundo que está nos assistindo. As pessoas que mais te marcaram na vida provavelmente não foram as mais bonitas. Vou dizer que certamente não foram as mais bonitas. Tá? Se a gente não foi marcado pelas pessoas mais bonitas, talvez até algumas muito bonitas fossem até chatas, fossem narcisistas, né? Se a gente não foi tocado pelas mais bonitas, por que que os outros seriam pelas mais bonitas também? A beleza é muito mais uma falácia, uma coisa falsa do que uma realidade. Depois tem outro problema. Se tu ancora toda a tua autoestima na tua estética, o que vai ser de ti quando ficar velho? Que a estética vai te abandonar um dia, tá? A autoestima verdadeira é baseada no fazer. Tu tem autoestima verdadeira, tu faz as coisas direitinho, tu é bom profissional, bom pai, boa mãe, tu é uma pessoa completamente íntegra, tá? Bonita por dentro. Daí não tenho nada contra ser bonita por fora também. Mas a nossa sociedade atual está neurotizando as pessoas, passando essa imagem de que a beleza... Vício Moraes dizia, né? Beleza é fundamental. Não é fundamental, não. Tá? Ela é importante, ela é legal, mas o que seria melhor a quem tu levarias, falando como homens héteros, digamos assim, a quem tu levaria para a ilha deserta? Uma mulher mais feinha, mais de bom papo, boa companheira, que te ajudasse no dia a dia, que te pudesse manter um diálogo, ou uma pessoa, uma mulher belíssima, tá, que não fizesse nada, tá, fosse uma chata, né, não soubesse conversar, fosse até desagradável, né? Aí é que tá, né? A verdade é que a beleza, no máximo, é um cartão de apresentação. Depois o que vale é a parte interior. Perfeito, doutor Josué, perfeito, muito bom, muito bom. Doutor Josué Bales, eu queria encerrar fazendo a pergunta do que eu abri esse vídeo, do nosso tema. Como vencer as preocupações, doutor Josué? Bom, primeira coisa para vencer as preocupações é não ter uma autoimagem negativa. A gente tende a achar que a preocupação é covardia. E não é, tá? Só pessoas boas ficam preocupadas. A segunda coisa é a seguinte, vamos admitir, a preocupação pode se tornar quase uma doença, uma disfunção, se eu estou sempre preocupado. Então, eu tenho uma técnica de cognitivo comportamental que eu gosto muito de usar. Eu digo assim, se tu é uma pessoa muito preocupada, não vamos lutar contra isso. Mas tu vai escolher uma hora do dia e um lugar para se preocupar. Tá? Então, assim, ó, eu me preocupo das 7 às 7h30 no meu escritório. Ponto. Tá? Isso aí tem o horário da preocupação. Não sei se tu lembra daquelas historinhas do Pato Donald. Tá? O Pato Donald tinha o tio Patinhas, e o tio Patinhas tinha a sala da preocupação. Ele ia lá e ficava andando, já tinha um buraco no chão da sala da preocupação. Então, a gente tem que ter a sala da preocupação. E o resto do tempo tem que se recusar a se preocupar. Com isso, tu faz um acordo com o teu cérebro. Tá? Eu vou me preocupar, mas vou me preocupar em determinada hora, em determinado lugar, e o resto do tempo eu vou atuar normalmente. Isso já ajuda muito. Tá? A segunda coisa, que eu também não quero deixar nossos espectadores assim muito carregados, tá? É um exercício que eu acho muito bom também de cognitivo comportamental. Antes de dormir, repassa tudo que tu fizeste de bom durante o dia. Tudo. Tu vais ver como a gente faz coisas boas durante o dia, tá? E poucas coisas ruins. Isso aí aumenta a autoestima, aumenta a sensação de poder, de ficar mais empoderado, e isso aí diminui também a preocupação. Que legal, doutor Josué. Olha, dicas muito legais, muito bacana. Eu acho que a gente acaba contribuindo para as pessoas tentar diminuir tantas preocupações que a gente tem hoje. Doutor Josué Bales, ele é médico terapeuta cognitivo comportamental. Doutor Josué, muito obrigado por essa aula que o senhor nos deu, viu, doutor Josué? Eu que agradeço essa oportunidade de ajudar as pessoas com todas essas mensagens e espero que tu me convides de novo para a gente conversar de novo, mais uma sessão. Com certeza. Então, Então, doutor Josué Bales, já vou deixar marcado. Até a nossa próxima sessão.
Até a nossa próxima sessão. Um grande abraço. Obrigado.